Capitães da Areia. De um início atribulado a uma carreira de sucessos, assim se resume a Crônica de Capitães da Areia. Hoje, uma das obras mais apreciadas pelos seus leitores, tanto no Brasil quanto no exterior. Publicado em 1937, pouco depois de implantado o Estado Novo, o livro teve a primeira edição apreendida e exemplares queimados em praça pública de Salvador, por autoridade da ditadura. Mas como nova fênix, ressurgiu das cinzas quando nova edição, em 1944, marcou época na vida literária brasileira. A partir de então, sucederam-se as edições nacionais e em 9 idiomas estrangeiros, e as adaptações para rádio, teatro e cinema. Patético documento sobre a vida dos meninos abandonados nas ruas de Salvador. Jorge Amado a descreve em páginas carregadas de uma beleza, dramaticidade e lirismo poucas vezes igualados na literatura universal. Dividido em 3 partes, o livro atinge um clímax inesquecível no capítulo Canção da Bahia, Canção da Liberdade, em que é narrada a emocionante despedida de um dos personagens da história. Marcante criação do autor, que se afasta dos seus queridos capitães da areia, na noite misteriosa das macumbas, enquanto os atabaques ressoam como clarins de guerra. Jorge Amado, editado exclusivo da Record no Brasil, assumiu definitivamente em Capitães da Areia a destacadíssima posição que ocupa no panorama literário brasileiro. Esta nova edição do livro é enriquecida com capa de Aldemir Martins, ilustração de Pote, foto e retrato do autor de Zélia Amado e do pintor Jordão de Oliveira. Cartas à redação. Crianças ladronas. As aventuras sinistras dos Capitães da Areia. A cidade infestada por crianças que vivem do furto. Urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. Já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da Areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Essas crianças que, tão cedo, se dedicaram à tenebrosa carreira do crime, não têm moradia certa, ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada. Como também ainda não foi localizado o local onde escondem o produto dos seus assaltos, que se tornam diários, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do doutor-chefe de polícia. Esse bando, que vive da rapina, se compõe, pelo que se sabe, de um número superior a 100 crianças das mais diversas idades, indo desde os 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo dado à sua educação por pais pouco servidos de sentimentos cristãos, se entregaram, no verdor, 2 anos a uma vida criminosa. São chamados de Capitães da Areia, porque o cais é o seu quartel-general. E tem por comandante um molecote dos seus 14 anos, que é o mais terrível de todos. Não só ladrão, como já autor de um crime de ferimentos graves, praticado na tarde de ontem. Infelizmente,
A identidade deste chefe é desconhecida. O que se faz necessário é uma urgente providência da polícia e do juizado de menores no sentido da extinção desse bando e para que recolham esses precoces criminosos, que já não deixam a cidade dormir em paz o seu sono tão merecido, aos institutos de reforma de crianças ou às prisões. Passemos agora a relatar o assalto de ontem, do qual foi vítima um honrado comerciante da nossa praça, que teve sua residência furtada em mais de 1 conto de réis e um seu empregado ferido pelo desalmado chefe dessa malta de jovens bandidos. Na residência do comendador José Ferreira. No corredor da Vitória, coração do mais chique bairro da cidade, se eleva a bela vivenda do comendador José Ferreira, dos mais abastados e acreditados negociantes desta praça, com loja de fazendas na Rua Portugal. É um gosto ver o palacete do comendador, cercado de jardins na sua arquitetura colonial, pois ontem esse remanso de paz e trabalho honesto passou 1 hora de indescritível agitação e susto com a invasão que sofreu por parte dos capitães da areia. Os relógios badalavam às 3 horas da tarde e a cidade abafava de calor quando o jardineiro notou que algumas crianças vestidas de molambos rondavam o jardim da residência do comendador. O jardineiro tratou de afastar da frente da casa aqueles incômodos visitantes. E, como eles continuassem o seu caminho, descendo a rua, Ramiro, o jardineiro, volveu ao seu trabalho nos jardins do fundo do palacete. Minutos depois, porém, era o assalto. Não tinha passado ainda 5 minutos quando o jardineiro Ramiro ouviu gritos assustados vindos do interior da residência. Eram gritos de pessoas terrivelmente assustadas. Armando-se de uma foice, o jardineiro penetrou na casa e mal teve tempo de ver vários moleques que, como um bando de demônios, na expressão curiosa de Ramiro, fugiam saltando as janelas, carregados com objetos de valor da sala de jantar. A empregada que havia gritado estava cuidando da senhora do comendador, que tivera um ligeiro desmaio em virtude do susto que passara. O jardineiro dirigiu-se às pressas para o jardim, onde teve lugar a luta. Aconteceu que, no jardim, a linda criança que é Raul Ferreira, de 11 anos, neto do comendador, que se achava de visita aos avós, conversava com o chefe dos capitães da areia, que é reconhecível devido a um talho que tem no rosto. Na sua inocência, Raul ria para o malvado, que sem dúvida pensava em furtá-lo. O jardineiro se atirou então em cima do ladrão. Não esperava, porém, pela reação do moleque, que se revelou um mestre nessas brigas. E o resultado é que, quando pensava ter seguro o chefe da malta, o jardineiro recebeu uma punhalada no ombro e logo em seguida outro no braço, sendo obrigado a largar o criminoso que fugiu. A polícia tomou conhecimento do fato, mas até o momento que escrevemos a presente nota, nenhum rastro dos capitães da areia foi encontrado. O comendador José Ferreira, ouvido pela nossa reportagem, avalia o seu prejuízo em mais de 1 conto de réis, pois só o pequeno relógio de sua esposa estava avaliado em 900 e foi furtado. Urge uma providência. Os moradores do aristocrático bairro estão alarmados e receosos de que os assaltos se sucedam, pois este
não é o primeiro levado a efeito pelos capitães da areia. Urge uma providência que traga, para semelhantes malandros, um justo castigo e o sossego para as nossas mais distintas famílias. Esperamos que o ilustre chefe de polícia e o não menos ilustre doutor juiz de menores saberão tomar as devidas providências contra esses criminosos tão jovens e já tão ousados. A opinião da inocência. A nossa reportagem ouviu também o pequeno Raul, que, como dissemos, tem 11 anos e já é dos ginasianos mais aplicados do Colégio Antônio Vieira. Raul mostrava uma grande coragem e nos disse acerca da sua conversa com o terrível chefe dos capitães da areia. Ele disse que eu era um tolo e não sabia o que era brincar. Eu respondi que tinha uma bicicleta e muito brinquedo. Ele riu e disse que tinha a rua e o cais. Fiquei gostando dele. Parece um desses meninos de cinema que fogem de casa para passar aventuras. Ficamos então a pensar neste outro delicado problema para a infância que é o cinema, que tanta ideia errada infunde às crianças acerca da vida. Outro problema que está merecendo a atenção do doutor juiz de menores, a ele volveremos. Reportagem publicada no Jornal da Tarde, na página de Fatos Policiais, com um clichê da casa do comendador e um deste no momento em que era condecorado. Carta do secretário do chefe de polícia à redação do Jornal da Tarde. Senhor diretor do Jornal da Tarde. Cordiais saudações. Tendo chegado ao conhecimento do doutor-chefe de polícia, a reportagem publicada ontem, na segunda edição desse jornal sobre as atividades dos capitães da areia, bando de crianças delinquentes, e o assalto levado a efeito por esse mesmo bando na residência do comendador José Ferreira, o doutor-chefe de polícia se apressa a comunicar à direção desse jornal que a solução do problema compete antes ao juiz de menores que à polícia. A polícia, neste caso, deve agir em obediência a um pedido do doutor juiz de menores, mas que, no entanto, vai tomar sérias providências para que semelhantes atentados não se repitam e para que os autores do de anteontem sejam presos para sofrerem o castigo merecido. Pelo exposto, fica claramente provado que a polícia não merece nenhuma crítica pela sua atitude em face desse problema. Não tem agido com maior eficiência porque não foi solicitada pelo juiz de menores. Cordiais saudações. Secretário do chefe de polícia. Publicada em primeira página do Jornal da Tarde, com o clichê do chefe de polícia e um vasto comentário elogioso.